Sejam muito bem-vindos. Eu sou Tatiana Maia, professora do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora. E eu sou Leonardo Fetter da Silva, pós-doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse é o podcast Tem Profissional da História aí? Criado para apresentar ao público em geral as múltiplas possibilidades de atuação do profissional da história, além dos acervos disponíveis para pesquisa. Você quer conhecer mais sobre o exercício de nossa profissão nas instituições públicas e privadas, nas redes sociais e na vida coletiva? Então, você é o nosso convidado para ouvir diferentes experiências profissionais. Venha conosco e descubra uma desafiadora e sólida profissão. Há muitos espaços onde estamos presentes e somos importantes. Então, tem profissional da história aí? Nesse nosso episódio de estreia da segunda temporada, recebemos o historiador Odilon Caldeira Neto. Odilon é doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuando como professor adjunto de História Contemporânea e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora. Também é editor da Locus, revista de História, coordenador do Observatório da Extrema-Direita e do Laboratório de História Política e Social, todos vinculados à Universidade Federal de Juiz de Fora. Odilon conversa conosco nesse episódio sobre sua trajetória e suas pesquisas em torno da temática da extrema-direita no tempo presente. Obrigado, Odilon, pela sua participação nesse projeto. Odilon, você poderia nos falar sobre sua formação e trajetória profissional? Então, para quem não me conhece, o meu nome é Odilon Caldeira Neto. Eu sou professor adjunto de História Contemporânea na Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, onde atualmente eu sou também coordenador do Laboratório de História Política e Social, o LAPIS, e editor da Locus, revista de História. Sou também membro do corpo docente do programa de pós-graduação em História. E a minha formação ela é toda na área de história. Inicialmente eu cursei o bacharelado e a licenciatura na Universidade Estadual de Londrina, ali do norte do Paraná, onde eu também fiz a especialização em História Social e Ensino de História. Posteriormente, eu ingressei no mestrado em História na Universidade Estadual de Maringá, muito próximo também a Londrina, ali no norte do Paraná, e posteriormente eu ingressei no doutorado, né? O doutorado foi em História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, onde eu também fiz um processo de doutorado sanduíche como investigador visitante júnior no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Após finalizar o doutorado em História, eu fui professor substituto na Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, e realizei 2 estágios de pós-doutorado. Inicialmente na PUC do Rio Grande do Sul, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e também na Universidade Federal de Santa Maria. Do ponto de vista de pesquisa, desde a graduação até as pesquisas que atualmente eu desenvolvo aqui no âmbito do PPGH da UFJF, com colegas, também com estudantes da universidade, o meu foco de análise, o meu foco de pesquisa sempre foi a extrema-direita, né? A extrema-direita mais recente. Então, inicialmente, por exemplo, na graduação, lá na Universidade Estadual de Londrina, o meu foco de análise era a atividade de grupos e tendências negacionistas do Holocausto, entendendo o negacionismo do Holocausto como uma corrente de um campo mais amplo do neofascismo e particularmente do neonazismo, tanto em escala local, né, do ponto de vista brasileiro, como também em perspectiva transnacional e global. Posteriormente, após analisar um pouco essa dinâmica de grupos negacionistas do Holocausto e antissemitas, eu notei um pouco que havia uma articulação muito grande, ou pelo menos muito intensa, com grupos integralistas. Então, esses grupos integralistas que dialogavam com grupos negacionistas do Holocausto, eles empreendiam, em certa maneira,
tanto uma atualização do antissemitismo a partir do próprio negacionismo do Holocausto e seus autores, mas também uma incorporação, ou pelo menos uma intensificação da literatura integralista e antissemita, particularmente, sobretudo, a de Gustavo Barroso. Então, nesse sentido, o objeto central da minha pesquisa de mestrado foi analisar como era a questão do antissemitismo a partir do neo-integralismo, ou seja, de grupos integralistas que manifestam essa vinculação político-ideológica após o falecimento de Plínio Salgado, a principal liderança integralista, em 1975. Então, a minha perspectiva principal era analisar não somente as novas roupagens do antissemitismo no integralismo brasileiro, mas também os processos tanto de comemoração quanto de cristalização, mas também de enquadramento e silenciamento da memória e dos escritos antissemitas. Porque a partir do momento que havia uma comemoração do antissemitismo barrosiano, digamos assim, nos grupos neo-integralistas e por isso também nos grupos neofascistas do integralismo, havia também um processo de distanciamento. Afinal de contas, tanto a questão do negacionismo do Holocausto como do antissemitismo de uma maneira mais ampla, e claro, uma certa associação com o nacionalsocialismo por conta do antissemitismo, estabelecia algumas barreiras e algumas problemáticas para os grupos neo-integralistas. Então, a perspectiva de análise no mestrado era justamente entender como que o integralismo e o neo-integralismo atualizavam o antissemitismo à mesma maneira, ou em maneiras distintas, em certa perspectiva, que buscava silenciar e esquecer esse antissemitismo. Mas veja, ainda assim utilizando, digamos, estruturas, né, e conspiracionismos antissemitas. Então, no mestrado, eu analisei tanto a atuação de grupos neo-integralistas, como as suas articulações localmente e transnacionalmente, assim como essa relação entre memória, passado, presente, em certa medida também o futuro, na visão desses grupos. E à medida que eu analisava esses grupos, eu percebi que esses grupos se articulavam de uma maneira mais intensa ao longo do processo da transição democrática brasileira. E daí um aspecto, digamos, um pouco paradoxal. Como que grupos neofascistas, como que grupos neonazistas utilizavam uma democratização para tentar integrar ou pelo menos diversificar as suas estratégias. Bem, as razões para isso são as mais diversificadas e eu tento analisar ao longo das minhas produções nesse sentido, publicadas nos últimos 15 ou 20 anos. Mas eu percebi que além desse locus, digamos assim, do neofascismo e do neointegralismo, esses grupos começaram a se articular de uma maneira mais institucional, buscando se articular alguns projetos políticos. E o projeto político mais bem acabado, que em certa maneira integrou ou foi almejado a integração pelos grupos neofascistas, foi o PRONA, de Enéas Carneiro, né, o Partido de Reedificação da Ordem Nacional de Enéas Carneiro. Isso me deu uma certa ponte, uma oportunidade para desenvolver a minha pesquisa de doutorado, que foi esta análise sobre o PRONA, não somente em torno de uma trajetória política individual de Enéas Carneiro, mas sim como o PRONA foi construído como uma referência efetiva das direitas radicais e das direitas extremadas brasileiras, não somente brasileiras, mas também latino-americanas e alguns setores da extrema-direita dos Estados Unidos, como um ponto de articulação nesse momento de transição democrática e, sobretudo, no início da chamada Nova República Brasileira. Não é de se espantar, portanto, que o PRONA de Enéas Carneiro foi o partido de Enéas, mas não foi somente o partido de Enéas. Ele foi um partido para diversas tendências das direitas radicais extremadas brasileiras. Então, nesta minha pesquisa de doutorado, eu busquei analisar justamente como que foi a construção dessa instituição, né, digamos assim, desse partido político, como esse partido buscou criar interlocuções com grupos no Brasil, alguns mais antigos, outros mais recentes, e como essa vaga da direita radical, de um nacionalismo autoritário, de um modelo mais estatizante, de um modelo nitidamente baseado em valores conservadores e heteronormativos, heteropatriarcais,
mostrou-se como uma tábua de salvação no momento de fragilização dessas direitas mais radicais. Aquilo que, em certa medida, a gente pode chamar, né, fazendo uma referência a uma categoria já bastante consolidada nas ciências humanas e sociais, como o fenômeno da direita envergonhada. Então, a minha ideia foi justamente analisar o Prona à luz desse fenômeno mais complexo, né, da transição democrática, da democratização em si, das relações das direitas radicais e extremas, tanto no Brasil quanto na América Latina, assim como com uma perspectiva com relações de grupos da América do Norte. E o meu diálogo com a Universidade de Lisboa foi justamente na tentativa de interpretar as categorias de análise, as delimitações conceituais e uma certa mudança de rumo da extrema-direita brasileira. Porque se a gente for analisar a extrema-direita brasileira até a primeira metade, ou pelo menos até a década de 60 ou 70, existe uma grande interlocução com o contexto da Península Ibérica. E, a partir do momento do fim do século XX, sobretudo, inclusive no início do século XXI, a extrema-direita brasileira ela não está tão nitidamente ou unicamente ligada aos setores da perspectiva da Península Ibérica do ponto de vista de produção de sentido ou de filosofias políticas e assim por diante, no campo do conservadorismo, do autoritarismo ou mesmo eventualmente do campo do fascismo. Então a minha ideia foi justamente ampliar um pouco esse escopo e entender o que havia de novo nesse processo da reorganização das direitas brasileiras e, em certa medida, latino-americanas após a transição democrática, e como que isso trazia também novas perspectivas e novas premissas para os tempos atuais. Então não é de se espantar, em certo sentido, o fato que a figura de Enéas Carneiro ela é bastante comemorada por setores das direitas brasileiras nos últimos anos, inclusive chegando às raias da formação do próprio projeto ou processo político de formação daquilo que se entende como bolsonarismo. Então, do ponto de vista dessa minha formação, ela tenta empreender uma análise sistemática das novas facetas das direitas, sobretudo das porções radicais e extremadas. O fascismo é um ponto de referência das minhas pesquisas, mas ele não é o único. Então eu estou muito preocupado em entender as novas modulações, mas também essa relação sempre muito interessante entre passado e presente do ponto de vista dos fenômenos políticos. Odilon, como você acabou de nos apresentar, suas pesquisas estão voltadas para a extrema-direita no tempo presente. Você poderia nos falar um pouco mais sobre essas suas pesquisas, sobre as fontes que você utiliza e um pouco mais sobre o seu aparato teórico? De fato, eu me defino como historiador do tempo presente, né, que tem como foco principal, do ponto de vista de produção, de reflexão historiográfica, os estudos sobre o neofascismo e as dinâmicas transnacionais das direitas radicais e extremadas. Isso estabelece algumas possibilidades e necessidades do ponto de vista de pensar práticas de pesquisa, práticas de acervos e também o aparato teórico e metodológico. Sem dúvida alguma, pensar a história do tempo presente e pensar a atualidade do extremismo de direita no Brasil e no mundo impõe uma necessidade de um diálogo efetivamente transdisciplinar. A historiografia ela traz muitos suportes interessantes do ponto de vista da análise da extrema-direita mais recente, mas ela não é a única referência, inclusive do ponto de vista de análise. Muitas vezes, historiadores têm um certo vício, digamos assim, de prática e de análise, de tentar reduzir o tempo presente a retomadas exclusivas, né, ou uníssonas de fenômenos do passado. Veja, é evidente que há características do fascismo histórico que se fazem representar nos novos fenômenos do extremismo de direita de maneira e de intensidade global. Mas certamente nós não estamos lidando exclusivamente, única e exclusivamente, com a retomada do fascismo clássico, né? Então, por isso que, inclusive, a categoria de neofascismo
ela é muito importante para entender essas modulações, essas diversificações, como a questão da metapolítica, como a questão da desterritorialização e o próprio transnacionalismo dos grupos neofascistas que não empreendem os mesmos mecanismos existentes e preconizados, digamos assim, pelo fascismo clássico. Então, por isso, o meu diálogo, do ponto de vista teórico, do ponto de vista metodológico, ele tangencia muito a própria história política, né, a história política renovada, mas também o campo das ciências sociais. A ciência política, um pouco da antropologia política, mas, sobretudo, a ciência política. As categorias que eu mobilizo, como, por exemplo, extremismo de direita, radicalismo de direita, são categorias cuja definição conceitual, a delimitação teórico-conceitual, são construídas, sobretudo, no campo da ciência política, né? Então, na filosofia política, assim por diante. E depois a historiografia ela acaba abarcando, em certa medida, incorporando essas categorias e, eventualmente, esses conceitos mobilizantes. Então, por isso, do ponto de vista dessa interface disciplinar, a transdisciplinaridade, e isso é algo que eu trato muito do ponto de vista das minhas pesquisas, mas também como orientador, é um imperativo para a gente entender a multiplicidade e a complexidade do extremismo de direita de maneira mais recente. Agora, se a transdisciplinaridade é um elemento que auxilia a interpretar o fenômeno, a gente está pensando também não somente essa multiplicidade, mas também as novas linguagens. E quando a gente pensa em novas linguagens, a gente está a falar do ponto de vista das novas tecnologias de informação, da utilização das redes sociais e assim por diante. Aqui, as humanidades digitais, e particularmente a história digital, é muito importante entendendo aqui do ponto de vista da história digital, não somente a existência de fontes nato-digitais, né? As fontes que nascem em meios e ambientes digitais, mas também os empreendimentos, os mecanismos, os aplicativos e todas as metodologias da história digital como elementos para análise desses fenômenos recentes, sejam aqueles nato-digitais ou não. Então, a história digital, ela se transforma, desse ponto de pesquisa, não somente na história que utiliza as fontes digitais, mas também a prática historiográfica que vai entender a história digital como um mecanismo de raspagem, de mineração de dados, de lidar, de forma de pensar para lidar com a sistematização de acervos muito grandes, com a noção de big data e assim por diante. Então, nesse sentido, a história digital ela acaba sendo também um mecanismo utilizado para pensar a sistematização das fontes, porque as fontes da história do tempo presente, as fontes para estudar e pesquisar o extremismo de direita, claro, utiliza de fontes, digamos, mais tradicionais, né, dos meios de imprensa, aquela documentação mais típica dos partidos políticos e de lideranças intelectuais políticos, mas lida também com o fenômeno da mediatização do campo político e também de uma perspectiva hipertextual da própria política. Ou seja, quem estuda o extremismo de direita não está estudando exclusivamente a política formal. É claro que a política formal é importante. Por exemplo, se a gente busca analisar a realidade política brasileira mais recente, a questão governamental, a própria formação do governo do Bolsonaro é um fenômeno interessante, mas a gente tem que ir além dessa política dura, né? Isso é uma preocupação da própria história política renovada há quase 100 anos. Mas me parece importante a gente pensar os mecanismos digitais do ponto de vista de uma certa formação da pessoa, do ponto de vista de uma certa persona política dos indivíduos mediante as novas tecnologias de comunicação e de informação. Então, como lidar com essas questões, né? Por exemplo, quais são os limites da utilização das redes sociais para pensar a prática historiográfica da história do tempo presente, da história digital, das humanidades digitais para lidar com os objetos do extremismo de direita? Isso vai depender muito do tipo de fenômeno que se quer observar. Por exemplo, se a análise comparada do ponto de vista de partidos políticos é um objeto de estudo primordial, evidentemente
a utilização de acervos repositórios mais institucionalmente construídos, ela é exequível do ponto de vista da pesquisa. Mas se quisermos entender a dimensão mais ampla do fenômeno em si, é necessário utilizar uma matriz, digamos assim, ou matizes de análise que vai lidar, em certa medida, com uma política que ultrapassa o fenômeno mera e exclusivamente institucional. O que eu estou dizendo aqui, em linhas gerais, é que o historiador e a historiadora do tempo presente, que vai lidar com esses mecanismos, né, de novas facetas do extremismo e do radicalismo de direita, vai ter que, em certa medida, construir os seus repositórios. Os repositórios não são dados, né? Então é necessário um processo, digamos, de mineração e de raspagem das próprias fontes digitais e, claro, como eu disse, a dimensão hipertextual, pensar a perspectiva hipertextual das fontes em si e a multiplicidade de fontes possíveis para a história do tempo presente que se quer pensar, né, a partir da análise do extremismo de direita. Então, o primeiro momento é necessário pensar a formação das pesquisadoras e dos pesquisadores do ponto de vista da história digital como figuras que vão participar ativamente da construção dos seus próprios repositórios. Então, os historiadores e as historiadoras do tempo presente, eles não lidam com aquela ideia, digamos, mais cristalizada do acervo pensado para a pesquisa em si. Mas nós, historiadoras e historiadores do tempo presente, nós construímos os nossos próprios acervos. Isso lida com questões muito diversificadas, não somente como a autoridade compartilhada, mas também pensar a formação desses bancos de dados, a sistematização desses bancos de dados e também o diálogo com outras pesquisas e desenvolvimento. Por isso, a dimensão transdisciplinar me parece também muito importante, porque nós vamos lidar com fenômenos similares a partir de disciplinas distintas, mas em certa medida com a construção de repositórios que possam ser partilhados pelas pesquisadoras e pelos pesquisadores. Então, todo estudante de pós-graduação, o postulante a ingressar na pós-graduação sob minha orientação, eu sempre falo que é necessário passar por uma dimensão formativa de entender como sistematizar acervos, como sistematizar processo de salvamento de banco de dados, como ter uma rigorosidade muito nítida do ponto de vista da análise dessas fontes digitais e como é necessário estar sempre preocupado com essa sistematização desses acervos, porque nós estamos não somente construindo, digamos, limites éticos para a nossa pesquisa, não somente nós estamos disponibilizando para nós e também para pesquisadoras e pesquisadores os nossos acervos, como temos também uma necessidade de pensar uma segurança jurídica mediante nossas fontes para a nossa própria pesquisa, porque são temas sensíveis, são temas polêmicos. E não raramente há disputas judiciais envolvidas nas pesquisas sobre extremismo de direita. Então, é necessário realmente, muito importante, olhar a partir desse mecanismo, né, das humanidades digitais, da história digital, de aplicativos, banco de dados e montagem de acervo, a perspectiva de construção, digamos, de uma pesquisa em si. E, além disso, do ponto de vista teórico-conceitual, essa matriz transdisciplinar, né, o diálogo no meu caso, sobretudo com a ciência política, ela é realmente das mais pertinentes, justamente para não cair no perigo, infelizmente muito corriqueiro, de reduzir a complexidade do extremismo de direita no Brasil e no mundo como apenas uma nova faceta de um fenômeno que já tem 100 anos de existência, que é o fenômeno do fascismo. Então, buscar um pouco essas métricas de análise, essas linguagens de análise, entendendo a complexidade do atual, é realmente algo muito complexo, né? Com desculpas pela redundância, mas é efetivamente um ponto muito, muito importante e muito necessário. A crise da democracia e o avanço dos partidos e movimentos políticos de extrema-direita têm mobilizado historiadores, cientistas políticos e filósofos
Para quem quer pesquisar nessa área, que leituras e acervos você indicaria? Olha, a pesquisadora e o pesquisador sobre o fenômeno das crises da democracia e do avanço do extremismo de direita, de tédio não morre. Inclusive do ponto de vista da grande profusão de uma bibliografia muito qualificada que tem se renovado nos últimos anos. Embora exista uma intensa renovação e ampliação do campo de estudos, é necessário mencionar que, em grande medida, esse campo de estudos ele ainda tem uma referência muito centrada do ponto de vista da delimitação das categorias, dos conceitos, a partir de uma dinâmica eurocentrada. Em certa medida, isso impõe alguns limites do ponto de vista de pensar essas categorias e a particularidade latino-americana. Porque, veja, se a gente for pensar as ondas da democracia e as ondas da democratização e mesmo as ondas das direitas radicais, elas têm uma delimitação muito circunscrita ao campo político e formal eurocentrado. Então, as experiências autoritárias latino-americanas, elas divergem em certa medida para o delineamento de uma universalidade dessas categorias. Então, por isso, eu coloco a minha indicação do ponto de vista de referências, de autores, de autoras, com alguns limites que têm que ser pensados a partir da problemática latino-americana para quem quer interpretar, ainda assim, a dimensão global do fenômeno. Algumas leituras me parecem bastante pertinentes. Eu vou citar alguns autores que ou foram traduzidos para o português brasileiro, né, editado aqui no Brasil, ou então que deveriam, né? O Casmandi é um autor do livro The Far Right Today, né, a ultradireita hoje, que foi traduzido para vários idiomas e recentemente, salvo engano, na editora da UERJ, foi publicado em português. Esse livro é apenas um livro muito introdutório para a discussão sobre o tema, né? Esse livro, inclusive, ele não é destinado exclusivamente para o campo de pesquisas, né, digamos assim, mas é um livro mais de introdução e de divulgação dessas discussões. Mas, de certa maneira, o Casmandi é uma das referências que me parecem incontornáveis, justamente porque ele vai pensar e propor uma ideia dessas ondas de profusão, né, e de produção do radicalismo de direita. Mais uma vez, eu digo que há limites do ponto de vista dessas ondas para a particularidade latino-americana e, em certa medida, também para a aplicação global dessas categorias. Mas a partir dessa noção de ondas da ultradireita, Casmandi auxilia, em certa medida, a disseminar globalmente a noção de ultradireita, que é composta pela extrema-direita e pela direita radical, que eu acho que são categorias que são viáveis, com alguns limites, mas são viáveis para a interpretação. Agora, do ponto de vista de uma crítica a essas categorias, eu indicaria inicialmente o livro Extrema Direita 2.0, né? Extrema Direita 2.0, que foi escrito pelo professor italiano, né, da aula na Universidade Autônoma de Barcelona, o Steven Forte. Esta é uma pesquisa realmente muito interessante que vai pensar as novidades e questões antigas do extremismo de direita. E um pouco nesse sentido, eu indico também o livro do Enzo Traverso, que, salvo engano, ele foi publicado no Brasil recentemente. Esse livro do Enzo Traverso, que é um historiador que eu particularmente gosto muito, foi publicado no Brasil com o título As Novas Faces do Fascismo. E o subtítulo é Populismo e a Extrema-Direita. Essa bibliografia, ela vai pensar um pouco a relação entre fascismo e o extremismo ou radicalismo de direita na atualidade. Alguns autores vão situar uma maior presença do fascismo nesses fenômenos, outros autores vão assinalar um maior distanciamento desses fenômenos com a dimensão mais atual da perspectiva das direitas radicais. E aqui me parece que existe uma questão importante. De pensar a dinâmica efetivamente global do fenômeno, se coloca como um imperativo, né, para pensar os limites dessas categorias de análise. Tem uma autora que tem produzido peças muito interessantes, que é a Gisela Pereira Doval, argentina, professora da Universidade Nacional de Rosário,
publicou recentemente, inclusive, uma coletânea sobre a extrema-direita global na editora Routledge, naquela coleção Studies in Fascism and the Far Right, estudos sobre o fascismo e a ultradireita, que vai pensar um pouco quais são os elementos desses novos fenômenos das direitas radicais globais e como é necessário uma matriz de análise que vai compreender essas vicissitudes, né, e essas modulações no fenômeno efetivamente global. Então, eu diria que essa autora, esses autores, são referências que me parecem muito pertinentes para pensar um pouco quais são as particularidades, quais são as questões regionais, quais são as presenças do passado no presente e quais são realmente as novas novidades, digamos assim, do extremismo de direita. Então, isso me parece que é um ponto fundamental, né? Essa questão entre o novo e o velho, entre o local e o global, é, em certa medida, as preocupações que me movem do ponto de vista da análise, que movem também uma literatura muito intensa, né? Recentemente, a Fundação Carolina publicou um livro editado pelo historiador Pablo Stefanoni, que inclusive tem uma obra muito interessante sobre a rebeldia, a noção de rebeldia nas direitas atuais, editado conjuntamente com José Antônio Sanahurra, que é o diretor da Fundação Carolina. Eu tenho a alegria de ter feito parte dessa coletânea que conta com diversos pesquisadores e pesquisadoras que vão pensar a dimensão ibero-americana dessas chamadas novas direitas, né? Então, essas pesquisas mostram um pouco que é necessário olhar de uma maneira mais complexificada da relação entre passado e presente, e local e global. E isso enseja também, em certa medida, a formação de vários grupos de pesquisa, né, que congregam pesquisadoras e pesquisadores interessados nesse fenômeno. Eu cito, do ponto de vista da atualidade do fenômeno do extremismo de direita, aqui no Brasil, um grupo que eu tenho a satisfação de ser um dos coordenadores, que é o Observatório da Extrema-Direita. Os coordenadores são Davi Magalhães, é professor da PUC, da FAAP, o Guilherme Casarões, professor da FGV, e a Isabela Calil, professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e eu sou um desses coordenadores. Esse grupo do Observatório da Extrema-Direita, ele é um grupo efetivamente transdisciplinar, que envolve tanto pesquisadoras quanto pesquisadores do Brasil e de outras nacionalidades. Então, do ponto de vista de referência, né, de acervo de pesquisa, de metodologia aplicada, do ponto de vista de delimitação conceitual, me parece que o observatório ele se torna, em certa medida, uma referência para pensar o extremismo atual de direita. E do ponto de vista do fenômeno de uma maneira global, mais ampla, há diversos grupos, né? Eu não quero citar aqui nome de grupos para não cometer algum deslize de esquecer algum grupo que seja realmente muito incontornável. Mas eu diria que para quem tiver interesse, que possa entrar eventualmente no site do Observatório da Extrema-Direita e verificar o perfil das pesquisadoras, dos pesquisadores e também as interfaces institucionais, porque certamente o Observatório da Extrema-Direita não é o primeiro grupo destinado a pesquisar as direitas no Brasil e no mundo a partir de uma realidade brasileira, né, do ponto de vista de um grupo fundado no Brasil. Mas o Observatório me parece um grupo muito interessante para pensar a atualidade do fenômeno. E do ponto de vista internacional, há, sem dúvida alguma, dezenas de grupos que são referências incontornáveis, né? Então eu diria que, olhando um pouco o nosso site, né, o perfil das pesquisadoras e dos pesquisadores, é realmente bastante interessante olhar o que se tem produzido para entender um pouco essas novas dinâmicas. Mas, mais uma vez, só para fechar um pouco o meu argumento, me parece que o ponto justamente é esse. O fascismo ele foi um fenômeno central do ponto de vista da produção de uma cultura política do extremismo de direita de uma maneira global. Na atualidade, o fascismo é uma dessas referências, né? E o extremismo de direita ele incorpora não somente a atualização de alguns elementos basilares do fascismo, como também a articulação de grupelhos neofascistas no fenômeno mais recente. Mas o fenômeno mais recente ele não pode
de maneira alguma ser reduzido exclusivamente como uma nova fase do fascismo histórico, do fascismo clássico. Isso também não quer dizer que não há nada de fascismos, né? Ou pelo menos de ideias políticas do fascismo nessas novas expressões. Então, entender um pouco aquilo que pode ser um certo conflito de temporalidades na interpretação da atualidade do fenômeno me parece um imperativo. E é só olhando a partir dessa premissa e pensando em uma dinâmica efetivamente transdisciplinar, é que a interpretação do extremismo de direita ele deve ser qualificado. Porque justamente me pareceria um equívoco interpretar o bolsonarismo como uma espécie de integralismo 2.0, digamos assim, para fazer uma provocação. Claro que há elementos do integralismo e de outras correntes do fascismo e do autoritarismo que são retomadas pelo bolsonarismo, que foram retomadas pelo bolsonarismo. Mas o bolsonarismo certamente não se restringiu ao integralismo. E, além disso, seria um equívoco também insinuar que o bolsonarismo foi apenas uma forma de articulação de uma política externa, desenvolvida em laboratório ou inoculada como um elemento peçonhento a partir de Steve Bannon ou de outro intelectual estrangeiro. Não, o bolsonarismo e o extremismo de direita no Brasil, na atualidade, ele fornece uma relação muito interessante entre o passado, não somente do integralismo, inclusive porque o bolsonarismo, em certa medida, ele acaba sendo mais importante do ponto de vista político que o integralismo, afinal de contas, construiu um governo com medidas drásticas e trágicas para a realidade política brasileira. E o bolsonarismo, além de ser, né, essa dimensão exclusivamente brasileira do fenômeno, ele também se manifestou com uma perspectiva de internacionalização e atualização a partir de ideias que circulam globalmente, né? Então, à mesma medida que o bolsonarismo não deve ser interpretado como o integralismo 2.0, seria muito equivocado interpretar o bolsonarismo como uma espécie de Donald Trump, no caso de Bolsonaro, ou de trumpismo adaptado unilateralmente à realidade brasileira. Então, pensar um pouco essa dinâmica conflituosa e, ao mesmo tempo, colaborativa, em certa medida, do local e do global, e do atual e do mais antigo, digamos assim, do ponto de vista das tradições políticas do extremismo de direita atual, é um desafio e que nós temos que lidar com isso. Então, é um campo realmente em extensão, né, em expansão, perdão, e que realmente tem se qualificado muito, muito, muito intensamente. E aqui na UFJF, a gente tem desenvolvido uma série de pesquisas, né? Não somente a partir das pesquisas que eu oriento, mas também de outros colegas, como o Leandro Pereira Gonçalves, o Fernando Perlato. Com o ingresso agora da nossa querida Tatiana, também temos agora uma oportunidade de intensificar ainda mais a UFJF como ponto de referência para os estudos das direitas de ontem e de hoje. Então fica a dica também para que conheçam ainda mais o que temos produzido há anos e atualmente aqui no âmbito do nosso programa de pós-graduação em História e particularmente do Laboratório de História Política e Social da UFJF. Muito obrigado e até a próxima. Mais uma vez, muito obrigado, Odilon, pela sua participação e entrevista nesse projeto. E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. A música que inicia esse podcast é Atraente, composição de Chiquinha Gonzaga, de 1877. Fiquem bem e até o próximo episódio.